Determine a área de um triângulo equilátero de lado 10 metros, tá? Então vamos começar lembrando aqui o que seria o triângulo equilátero, correto? É um triângulo cujos lados, os três, possuem as mesmas medidas, tá? Mesma medida aqui, então 10 metros para cada um deles aqui, ó. 10 aqui, 10 aqui. Isso daqui vai gerar algumas consequências. Por exemplo, uma delas é que os ângulos internos também têm a mesma medida, já que a soma deles deve ser de 180 graus, então nós vamos ter que cada um aqui vai medir 60 graus, correto? Bom, isso é uma informação a mais aí. Bom, vamos começar com uma ideia aqui, né? A área de um triângulo qualquer é base vezes a altura dividido por 2, tá? Base vezes a altura sobre 2. Agora, nós temos um problema, porque não tenho acesso imediato à altura desse triângulo no formato que está aqui. Logo, né, há uma dificuldade nesse cálculo. Para tanto, com base nas propriedades do triângulo, no teorema de Pitágoras aqui, a gente chega numa fórmula que a área do triângulo equilátero é dada pelo lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, uma opção é calcular dessa maneira. Veja, o lado, né? O lado é exatamente esse 10 que foi fornecido, 10 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Ora, 10 ao quadrado dá 100, raiz de 3 dividido para 4. Esse 100 dá para ser simplificado com 4, e nós chegamos aqui na informação de 100 dividido para 4 dá 25. Logo, a área é igual a 25, raiz de 3. A unidade que entrou aqui é metros, então sai em metros quadrados para a área. Aí, nós temos que pensar o seguinte, isso é uma fórmula, serve só para o triângulo equilátero, tá? E aí essa raiz ela pode ser aproximada, tudo vai depender da questão e da situação. Eu vou deixar dessa maneira. Eu vou aproveitar o espaço para poder pensar uma outra maneira de resolver, caso você não se lembre da fórmula ou até opte por não memorizá-la, né? Que é o seguinte, a base já está aqui, nós não temos problema com a base, ela mede 10. Dividir por 2 é tranquilo, então o grande problema é essa altura. A altura de um triângulo, então, ela é um segmento que sai de um vértice e incide no lado oposto, fazendo 90 graus. Nesse caso, às vezes a altura não está incidindo no lado, e sim na reta ou na semirreta que contém esse lado. Às vezes a altura está externa ao triângulo, mas não é esse caso aqui. Bom, como um triângulo equilátero possui 3 lados de mesma medida, ele também possui 2. E se ele possui 2, ele também é isósceles. E se ele é isósceles, há uma propriedade que diz que essa altura divide esse lado que a gente chama de base ao meio. Logo aqui, nós temos 5 metros para cada lado. E nós podemos chamar esse segmento aqui de H, de altura. Dá para destacar um triângulo retângulo aqui, ó. A gente consegue destacar um triângulo retângulo, mais ou menos assim. A altura, aqui o cateto de baixo 5 e aqui 10. Então, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, nós vamos conseguir também determinar essa altura. Veja, pela fórmula foi muito rápido. Aqui você precisa praticar um pouquinho para ficar rápido também. Né? Olhar, lembrar da propriedade que é tranquilo, divide aqui ao meio, né? Aplica um teorema de Pitágoras. Eu vou aproveitar aqui uma outra página e fazer isso. Montando o teorema, nós temos 10 ao quadrado, então hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então vamos aproveitar esse espaço, ó. 10 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 5 ao quadrado, que foi metade da base lá, o outro cateto, tá vendo? Então, montamos aqui. Se eu conseguir isolar a altura, eu consigo fazer a área pelo método tradicional e a forma mais básica de área que a gente tem, né? Para triângulo. Então, 10 ao quadrado dá 100, igual a altura ao quadrado,
mais 25, que é o 5 ao quadrado. Subtrai 25 de ambos os lados. 100 menos 25 igual a altura ao quadrado. 100 menos 25, 75. Igual a altura ao quadrado. Dá para você, então, tirar a raiz disso. A altura igual a raiz de 25. Opa, perdão, 75. Pronto. 75 dá para a gente escrever como um produto envolvendo 25. Ó. A altura igual a raiz quadrada de 3 vezes o 25. Não é verdade? Dá 75. Você já acompanhou em outros vídeos aí, a propriedade a gente consegue separar em produto de raiz aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 25. Então, nós temos que a altura é igual a raiz de 25 ou raiz de 3 primeiro, tanto faz, mas a raiz de 25 dá para extrair porque é um quadrado perfeito. A gente extrai e dá um número exato, é um número inteiro, né? Então, você tem aqui 25 na raiz dá 5, então, 5 vezes 5, 25, vezes, tá? Aqui nós temos a raiz de 3, que é comum nem se aproximar, a menos que seja um caso bem aplicável aí. Né? Então fica 5 raiz de 3. A entrada foi em unidade de medidas aqui de metro, correto? Então a saída da altura é metro. Pessoal, 5 raiz de 3, vamos voltar aqui, ó. 10 vezes o 5 dá 50, então é assim que a gente completa, ó. O 10 que está lá, vezes 5 raiz de 3 sobre 2. 10 vezes 5 dá 50. 50 dividido por 2 vai dar o 25. Tá? 25 raiz de 3 aí, não coube aí no espaço do vídeo, tá? Mas 25 raiz de 3 ficou evidente aqui, dá para perceber. Comentário aqui que eu acabei de falar, né? De afirmar sobre a raiz de 25 ser exata. O termo mais adequado realmente é aquele que eu coloquei após, que é o número inteiro, inclusive natural nesse caso, né? Tudo bem, então? Dois métodos para fazer, um pela fórmula, bem rapidinho, exige um pouquinho de memorização, o outro utilizando o Teorema de Pitágoras e a propriedade.